2 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 9. Vamos lá? Diz assim: E diz-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Repita comigo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Diga mais forte. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. Eu estava pensando essa semana a respeito da fraqueza. Na verdade, esse tema, o poder se aperfeiçoa na fraqueza, está há algum tempo falando ao meu coração. E ele é muito interessante, porque hoje em dia nós podemos ver pessoas na mídia, por exemplo, o Neymar, algumas outras pessoas, cercado de glória, de glamour, de majestade, sorrindo. Todo mundo está rindo, todo mundo está bem, não tem problema na vida de ninguém, você vê ali, está tudo bem. Mas eu quero te dizer que lá no profundo existe uma fraqueza. Por mais que uma pessoa demonstre felicidade, todo mundo passa por fraqueza. Todo mundo tem problema na alma, tem angústia na alma, tem sofrimento. E todo mundo, um dia, ele se encontra perante uma crise existencial. Quantos de nós já não paramos para pensar, por que eu nasci, por que eu existi? Quantas vezes nós não nos deparamos com um momento de dor, de solidão, de sentir tão sozinho, tão angustiado? Momentos em que a nossa alma se sente perturbada e a gente não consegue se relacionar bem. Existe o dia mal, existe as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as crises interiores e as crises existenciais que permeiam toda a nossa alma e todo o nosso ser. Todo mundo passa por isso. Por quê? Porque nós somos humanos. Diga, eu sou humano. Sou humano. E eu estava pensando a respeito de alguns personagens bíblicos. Na verdade, todos passaram por momentos de fraqueza, momentos de angústia, momentos de solidão, de tristeza, de amargura. Por quê? Porque nós somos humanos, nós temos sentimento e nós temos uma alma. E eu quero mostrar como esses personagens se desenvolveram ao longo de sua fraqueza. Porque convém a Deus que todos nós sejamos fracos. Por quê? Para que ninguém se glorie, fala, poxa, eu não tenho problema. Para que todos nós possamos ansiar pela glória de Deus. Todo ser humano, ele anseia pela glória de Deus. Todo o mundo, ele aguarda a manifestação da glória de Deus. A terra, ela geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. O terremoto, ele estremece porque ele anseia a manifestação da glória de Deus. Então todo ser humano, por mais sem religião que ele seja, não, eu sou ateu, mas lá no fundo, ele anseia por Deus. Ele sabe que existe o Criador. Por quê? Porque ele passa por momentos de fraquezas. Então todo mundo passa. Amém? Amém. Então eu quero que a gente leia alguns textos na Bíblia que vai destacar, e quero destacar alguns personagens que passaram por momentos de fraqueza aqui nessa tarde. Então eu quero que você abra, ou então só anote, que eu quero abrir ele mais rápido. Lá em 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7, eu quero destacar um texto muito conhecido. 1 Pedro 5,7. Antes de lermos, eu quero destacar algo. Hoje nós vivemos no pós-modernismo. Fala por irmão que está do seu lado. Pós-modernismo. Pós-modernismo. O pós-modernismo, ele ensina algo. Curta o prazer, a vida não tem sentido. Então o mundo todo prega, curta o prazer, a vida ela não tem sentido. E o que tem tentado pregar é que não tem religião, não tem Deus, não tem certo, não tem errado. O que importa o importante é ser feliz. Então o pós-modernismo prega, curta o prazer, a vida não tem sentido. Mas a igreja ela prega, curta a espiritualidade e coloque o prazer debaixo dos teus pés. Amém?
Curta a espiritualidade e coloque o prazer debaixo dos teus pés. Então, as pessoas, por serem rodeadas de fraquezas, elas buscam o prazer. Mas a igreja diz, curta a espiritualidade e coloque o prazer, aquilo que tenta te dominar, debaixo dos teus pés. Porque o prazer, ele não inclui a felicidade, mas a felicidade inclui o prazer. Se você quer viver com uma vida prazerosa, cheia de prazeres, viva no mundo. Mas se você quiser ser feliz, viva para Deus. Porque em Deus, Ele vai conceder os desejos do teu coração e vai te dar momentos de prazer, mas acima de tudo, vai te dar uma alma feliz e completa. Mas no mundo só há angústia, solidão. Imagina, tem uma passagem da Bíblia que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu te pergunto se você está no mundo. E aí a minha pergunta é, se Deus é contra você, quem será por você? Porque imagina você viver uma vida do seu jeito e falar, poxa, eu não estou em paz com Deus. Tamanha seria essa angústia. Então, curta a espiritualidade e coloque o prazer debaixo dos seus pés. Amém? Diga amém, bem mais forte. Amém. 1 Pedro 5,7 diz assim, lançando sobre ele toda, diga toda, a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Diga amém. Amém. Aqui o apóstolo São Pedro, ele está dando um conselho aos jovens. E eu estava pensando a respeito da fraqueza. Quantas vezes o jovem não é visitado de fraqueza? Quantas vezes ele é visitado por debilidade e por tentação? Quantas vezes o mundo não vem seduzir para tirar o jovem da presença? E quantos jovens não saem do nosso meio por ser seduzido pelo mundo? Quantos jovens não viram a cara para a família, para dar ideia para os amigos e para curtir os prazeres? Por quê? Por causa das fraquezas, por causa das tentações. Mas o apóstolo Pedro, ele vai nos dar uma dica maravilhosa para os jovens. E você lê o texto, ele está falando para os jovens. E aí ele diz assim, ó, lance sobre Deus toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele cuida de você. Então se você está passando por problemas, se você está passando por fraqueza, por tentação, lance sobre Ele, porque Ele cuida de você. E aí ele diz mais, sede sóbrios. Por quê? Porque o diabo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. A partir do momento que você começa a caminhar com Deus, o diabo quer fazer de tudo para te destruir. A partir do momento que você anda com Deus, ele espera uma brecha para devorar você. Igual aquele menininho lá que estava brincando na frente do tigre, o tigre comeu o braço dele. É igualzinho, fica brincando e fica dando, fica pensando no pecado e fica achando legal a tentação e de repente o diabo faz você cair. E para que você se sinta um lixo com Deus. Então ele fica rodeando, buscando a quem possa tragar. E ele quer fazer isso principalmente com os jovens. Lançando sobre ele todo o prazer do mundo para fazer ele cair e para desviar ele do caminho de Deus. Então ele diz assim, então você tem que resistir firme na fé. Por quê? Primeira coisa que eu quero destacar, essa fraqueza, ela sobrevém sobre todo mundo, que diz nesse versículo, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então quando nós somos rodeado de fraqueza, quando nós sofremos a tentação, são momentos de aflições que nós temos que guerrear contra nós mesmos. Por quê? Porque isso é cristianismo. Porque se eu faço o que eu quero, se eu curto todo o meu prazer que eu quero, eu não vivo uma vida com Deus. Eu vivo uma vida mundana. Logo eu me torno inimigo de Deus. Mas se eu resisto e sofro a aflição, eu recebo de algo muito mais maravilhoso, de algo tremendo. Mas o que eu preciso saber é que essa mesma aflição, ela sobrevém sobre todo o mundo. Ela sobrevém sobre o meu irmão que está lá no Japão. Ela sobrevém sobre a pessoa que aceitou Jesus lá nos Estados Unidos. Então todos os jovens do mundo inteiro sofrem as mesmas tentações, as mesmas fraquezas que eu. E por que eu acho que eu tenho razão para pecar e para cair?
Por que o cara consegue viver em santidade e eu não consigo? Aqui no Brasil, ali na mesma igreja. Então a gente não tem desculpa por causa das fraquezas, mas nós temos que pegar a fraqueza para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós, como disse o apóstolo Paulo. Eu tenho prazer na fraqueza, eu gosto da fraqueza, porque o poder de Deus ele se aperfeiçoa em mim. E aí ele fala mais, diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco. Então a tentação e a fraqueza ela vem um pouco sobre você, mas Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Diga aleluia. Então quando você sofre a tentação, quando você sofre a fraqueza, mas buscando a Deus, lançando sobre Ele a ansiedade, Ele faz o quê? Ele faz com que você seja aperfeiçoado. Ele faz com que você seja... Ele faz com que você seja confirmado. Ele faz com que você seja fortalecido, fortificado. Então quando eu sofro um momento de fraqueza, um momento de angústia, e eu me lanço à presença de Deus, e Ele me fortalece. Imagina você ser envolvido pela graça de Deus. Filho, fica firme na fé. É difícil, mas existe, porque o mundo inteiro sofre isso. Fica firme. Para quê? Porque eu mesmo vou te aperfeiçoar. Eu mesmo vou te confirmar. E eu mesmo vou te fortificar e fortalecer. Então, para que você seja um líder extraordinário, você precisa resistir firme na fé, para que Deus te aperfeiçoe e te coloque nos lugares altos. Amém? Amém? Eu quero que você abra lá em Salmo 6. E a segunda coisa que eu quero destacar a respeito da fraqueza. O título da mensagem é: o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Diga isso. O poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Mais uma vez. O poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Salmos capítulo 6. Então a primeira coisa que eu quis destacar nesse texto de Pedro é que as tentações, as fraquezas, elas sobrevêm sobre o mundo todo, como o apóstolo Pedro disse. Permanecei firme, porque os vossos irmãos no mundo todo também sofrem a mesma fraqueza que você. Lá em Salmo 6, eu quero destacar algo a respeito de Davi. No versículo 1 diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. 9. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonham-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Eu quero destacar algo muito interessante a respeito de Davi. Eu quero destacar que a gente, em segundo lugar, a gente precisa confessar a nossa fraqueza. Primeiro, a gente tem que entender que ela sobrevém sobre todo mundo. Em segundo lugar, nós precisamos confessar a nossa fraqueza. Como Davi. Eu fico imaginando Davi chegar diante de Deus e fazer os melhores salmos. Chegar diante de Deus e falar assim: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Eu fico imaginando Davi, o rei de Israel. O cara que não perdeu uma batalha. O cara que tinha que ser valente, durão na frente de todo mundo. Vestia uma armadura, que guerreava e matava mais gente que todo mundo. Mas que diante de Deus se desfazia de toda a sua glória, de todo aquele seu exército, e se prostrava como uma pessoa fraca. Tem compaixão de mim porque sou fraco, Senhor. A minha alma está perturbada, eu choro diante de Ti, vem me socorrer. Então nós temos que confessar nossas fraquezas. Por quê? Para que nós desfrutemos de algo sobrenatural. Davi se colocava diante de Deus, expunha a sua fragilidade, mas ele era envolvido com algo tremendo. Ele tinha revelação que ninguém nunca teve. Ele conseguiu tocar de um jeito que ninguém tocou, porque ele andou em sinceridade.
Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu estou sofrendo tentação. Senhor, a minha alma está mal. Senhor, eu tenho chorado aqui. Vem me socorrer. Como é bom nós podemos chorar diante de Deus. Eu coloquei no Face. Se tem um lugar que nós devemos estar para derramar nossa alma, para chorar, é na casa de Deus. Tem muita gente querendo fazer isso no barzinho ou no sexo, querendo suprimir essa alma solitária através de outra coisa. Mas não tem algo mais sobrenatural do que você entrar na casa de Deus e chorar. Deus, eu tenho sido injustiçado. Deus, eu tenho sofrido tentação, eu não quero cair. Senhor, a minha alma anda fraca. Senhor, eu tenho sofrido debilidade. Senhor, a minha casa não está bem. Eu vim me derramar nos teus pés. E de repente a glória de Deus vem e te enche de uma forma sobrenatural. E você começa a ter experiência sobrenatural. E você começa a sentir o consolo de Deus, o Espírito Santo te envolvendo e fala assim: filho, vai valer a pena, filho, permanece fiel, filho, eu sou com você. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Então eu quero que você entenda isso. Davi, ele confessa a sua fraqueza e a sua dependência de Deus. O mais interessante é que Davi, ele escreveu os salmos durante a vida inteira dele. Desde novinho, 15, 17 anos, até morrer, ele estava escrevendo salmos. E aí ele teve momentos de felicidade, momentos de tristeza. E a maioria dos livros de salmos foi escrito por Davi, o homem segundo o coração de Deus. E eu fico achando interessante porque ele era homem que nem eu e você. Mas por que ele tocou no coração de Deus de uma forma diferente? Por quê? Se ele era homem que nem eu e você. Você vê aqui que ele tinha fraqueza, eu sou fraco. Você vê aqui que a alma dele estava perplexa. Você vê aqui que ele estava chorando há dias na cama dele. Eu acho mais interessante o clamor de Davi em sentir Deus. Muitas vezes nós nos tornamos indiferentes às nossas fraquezas e ao agir de Deus. Davi, ele escrevia salmos, ele entrava na presença de Deus e ele fala: Senhor, até quando o Senhor não vai me responder? Vem me socorrer. Os inimigos têm tentado roubar a minha alegria, têm me cercado. Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Tu és o meu auxílio, Tu és o meu baluarte, a minha cidade fortificada. Tu és socorro bem presente na hora da angústia. A quem eu temerei? Com meu Deus eu salvo o teu exército, eu enfrento muralhas. Com meu Deus eu faço o que eu quiser. Deus me salva. Então você vê uma alma fraca, uma alma humana, uma alma sujeita a erros como eu e você, mas tão dependente da graça e do favor de Deus. Então ele fez o que o apóstolo Pedro nos indica. Ele lançou sobre Deus todas as suas ansiedades. E para que o poder de Deus se aperfeiçoasse na sua fraqueza. Por isso eu e vocês somos rodeados de fraquezas, de tentações e de debilidades, para que a graça de Deus nos envolva e nos faça cumprir o nosso propósito. Amém? Amém. E aí, eu quero que você abra lá em Hebreus, e eu quero encerrar com esse texto. Hebreus 11. Você que não conseguiu encontrar, eu vou ler rapidamente aqui. Hebreus 11, quem está anotando, anota, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Terceira dica, sobre as fraquezas. Fique firme e tenha fé, há uma recompensa. Então, para retomar, primeiro, as aflições, elas sobrevêm sobre o mundo inteiro. Segundo, eu tenho que confessar a minha fraqueza diante de Deus para que eu possa ser envolvido com uma glória sobrenatural. E terceiro, tenha fé e fique firme, porque há uma recompensa. Eu acho muito interessante, Deus estava me revelando isso esses dias nesse texto. Muitas vezes, Deus ele olha para mim e para você como a sua vida inteira. Ele não olha apenas o momento que você está vivendo. Ele olha tudo, ele já vê o seu passado, o seu presente e o seu futuro. O seu passado, o seu presente e o seu futuro. Deus ele te vê em tudo. A Bíblia diz que Deus já te glorificou. Então Deus já te vê glorificado, já te vê salvo, já te vê lá na glória.
E aí, o que é interessante? Moisés, ele teve que abrir mão do seu comodismo. Moisés, ele tinha uma vida no palácio do rei. Ele tinha os melhores carros, as melhores roupas, ele tinha tudo que ele pudesse ter. Mas a Bíblia diz que ele recusou, sendo grande, ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então Deus, ele viu o que Moisés ia ser. Ele viu tanto que Moisés iria corresponder à graça dele. Então Deus via Moisés como um grande líder, um grande homem. Porém, ele não era. Ele era um cara rodeado de fraqueza, cheio de pecado, em meio ao Egito, em meio ao politeísmo, aos vários deuses. Mas Deus via Moisés como um grande povo, um grande líder e um grande libertador. E aí Moisés, ele escolheu ser maltratado. Então ele abriu mão do comodismo, de viver o jeito que o mundo quer, para viver uma vida com Deus. Então ele foi maltratado, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que a glória do Egito. Eu quero te explicar que o Egito tinha uma glória grandiosa, era a maior glória do mundo, era um país rico. E então ele trocou toda essa glória que o mundo oferece, tudo que o mundo fala pode fazer hoje, ele trocou. Para quê? Para viver uma vida com Deus. Porque ele tinha, por maior riqueza, a vergonha da cruz, o vitupério de Cristo, o desprezo de Cristo, a sofrer por amor a Cristo, a padecer por amor a Cristo, a recusar pecado por amor a Cristo, a morrer, a matar suas vontades por amor a Cristo. Então Moisés, ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, para ser maltratado com o povo de Deus, porque ele tinha em vista a recompensa. Moisés, ele abriu dos prazeres do mundo para servir a Deus, porque ele olhava para Cristo, o autor e consumador da sua fé. Pelo que ele não temeu as suas fraquezas, ele não temeu o que ele teria que passar. Ele tinha em vista algo muito maior, que havia um céu, havia uma cruz e havia uma redenção. Então Moisés conseguiu enxergar algo tremendo. E aí a Bíblia diz que ele, pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Amém? Amém? Ele ficou firme como vendo o invisível. Agora eu quero te dizer, porque ele decidiu pagar um preço, porque ele renunciou ao pecado, porque ele viveu para Jesus, porque ele viveu para Deus, ele na terra desfrutou o céu na terra. Ele ficou 40 dias face a face com Deus. Eu creio que ele foi arrebatado em espírito. O corpo dele estava no monte, mas o seu espírito estava lá no céu com Deus, vendo a glória de Deus, vendo os anjos, vendo a majestade, ouvindo a palavra de Deus, e Deus falando tudo face a face. A Bíblia diz que o monte ele fumegava, que havia relâmpagos, que havia vozes, trovões, e que houve um grande temor, porque a glória de Deus desceu naquele lugar. Então, porque Moisés decidiu recusar o pecado, recusou as suas fraquezas, ele desfrutou de algo muito mais maravilhoso nessa terra. Ele desfrutou de algo que ninguém conseguiu desfrutar, de toda aquela glória. Você não sabe qual é a tamanha é a glória de Deus, e Moisés sentiu tudo. Eu quero te dizer que tudo que você sente da glória de Deus é tão pouco perto do que Moisés estava, naquela face a face com Deus, desfrutando de algo muito melhor. Mas por quê? Porque ele decidiu pagar o preço. Ele decidiu renunciar às suas fraquezas e ser ajudado. Amém? Então eu quero encerrar agora voltando para o nosso texto-chave, que está lá em 2 Coríntios 12. Que é o apóstolo Paulo que está falando. Diga, há uma recompensa. Então, Paulo, ele escreve esse texto, e quando ele escreve, por que ele escreve? Porque diariamente ele era visitado com um espinho na carne. A Bíblia não fala o que é esse espinho na carne. E ele pede para Deus, Deus, tira esse espinho na carne, está me incomodando, tira essa fraqueza de mim, tira essa tentação de mim, tira esse negócio de mim, porque está me incomodando. E aí o próprio Deus responde a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, a minha graça, ela te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então todas as vezes que você se sentir angustiado,
triste, abalado, ou que você sofreu uma tentação, você tem que virar para Deus e falar assim: Deus, eu queria tanto, Deus, fazer o que o povo faz no mundo, mas eu prefiro a tua presença, Senhor. A tua graça, ela me basta, Deus. E a tua presença é o meu prazer. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. E aí ele fala: porque de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu quero encerrar dizendo algo sobrenatural para a sua vida. Paulo, ele aprendeu algo. Eu tenho prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Eu tenho prazer quando sou visitado pelo pecado e eu não vou pecar, porque eu tenho em vista o meu ministério. A tentação, ela vem, mas eu vou aguentar e resistir firme, porque maior é a glória que Deus vai revelar em mim, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em mim. Então tá tendo dificuldade, tá tendo perseguição, tá tudo difícil, então eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque eu creio num Deus que faz o sobrenatural. Tá difícil? Ele faz o impossível acontecer. Eu tô fraco? Ele vai me fortalecer. Eu tô caído? Ele vai me levantar, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele entendeu, ele disse: eu tenho prazer na minha fraqueza, a tua graça me basta, Deus. Então eu vou gloriar na minha fraqueza. Por quê? Porque todo mundo sofre fraqueza, mas em mim vai se aperfeiçoar o poder de Deus. E então ele vai me ajudar para que a graça de Deus, ela possa se manifestar em mim. Amém? Paulo, ele encerra num texto lá em 1 Coríntios, que eu anotei, depois você anota ele na tua casa. 1 Coríntios 15, versículo 8 e 10. Paulo, ele diz assim: Jesus, ele apareceu aos 12 apóstolos, depois a mais de 500 irmãos, e aí, no final de todos, ele apareceu a mim, o menor dos apóstolos, porque eu sou como um abortivo. Eu sou o menor dos apóstolos porque eu persegui a igreja. Eu sou o menor, eu sou um abortivo. Mas no versículo seguinte diz: mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, eu trabalhei muito mais do que eles. Mas não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Imagina, só o apóstolo Paulo fez muito mais que os 12 apóstolos juntos. E ele se sentia tão pequeno, tão cheio de fraqueza. Eu sou como um abortivo, eu sou o menor. Mas, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu quero que você olhe para você e comece a contemplar. Mas, pela graça de Deus, eu vou chegar até o meu destino. Mas, pela graça de Deus, eu vou cumprir o meu chamado. Mas, pela graça de Deus, eu vou me tornar um líder extraordinário. Então, quando você entrar no teu quarto para orar com Deus, eu quero te falar que Deus te vê como um líder extraordinário e que vai fazer a diferença nessa nação. Eu creio que nós, através dessa célula, vamos impactar o Brasil e vamos ganhar uma multidão para Jesus. Então Deus já vê você como um líder sobrenatural. Quando você entrar no teu quarto, tenha ousadia para falar com Deus. Deus, cumpre em mim o teu querer. Eu sou rodeado de fraqueza, de debilidade, mas se aperfeiçoe o teu poder em mim, porque eu quero cumprir o meu chamado. Eu quero cumprir o teu propósito e que o teu poder se aperfeiçoe em mim. Amém? É isso aí, eu quero encerrar aqui. Querido, mas eu quero que você terminar com uma grande pergunta. Você já parou para pensar o tamanho do seu Deus? O que Ele pode fazer através de você? Mas por causa das nossas fraquezas, nós limitamos o poder de Deus. Ele quer impactar o mundo, mas nós, pelas nossas fraquezas, não conseguimos ver. Então eu fico pensando, o Deus que criou todo esse mundo aqui, todo o cosmos, todo o universo. Os cientistas falam que o universo não tem fim, que ele é infinito. Mas nós sabemos pela Bíblia que a única coisa que é infinita é Deus. Então imagina um universo tamanho que não tem como nem numerar. Mas Deus é muito maior do que o universo, Ele é muito mais infinito. E Paulo fala, para que em mim se aperfeiçoe o poder de Deus. Então se você quer ver algo sobrenatural, se você quer fazer algo sobrenatural e sentir algo sobrenatural, se glorie na fraqueza e busque a Deus nos momentos difíceis. Então você vai ver o poder de Deus alimentando a sua fé, te mantendo firme e fazendo o sobrenatural. Amém?